Fala, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é um vídeo que vocês pediram muito, que é sobre como foi o parto da Júlia. E eu vou contar tudinho para vocês, fiquem aqui, dê seu like e já se inscrevam aí para ficar por dentro dos próximos vídeos. Que eu vou contar como é que foi tudo certinho para vocês, o dia, como é que aconteceu, o que eu achei, então fiquem aí no vídeo, tá? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Então, gente, já faz quase 4 meses, né, que aconteceu o parto da Júlia, que foi no dia 30 de novembro de 2020. A data prevista para ela nascer era dia 24 de novembro, né? Mas não aconteceu isso, né? Porque ela foi para quase 42 semanas né? Que ela tava ali na minha barriga. Quase 42 semanas. Foi para 41, só que agora eles não deixam mais passar. Quando chega em 41 semanas, eles já... quando dá 41 semanas, eles não deixam chegar em 42. Vocês entenderam o que eu falei, né? Que quando chega nas 41 semanas, eles já pedem para internar, né? Fazer o parto, ou indução do parto, ou cesariana, ou o que for para ser, vai ser. Aí eles já internam você. Então, até aquele momento ali, eu tava esperando muito o parto normal, fazer exercício em casa, fazer várias coisas assim, e eu tava esperando muito que viesse o parto normal, né? Como todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo não, né? Porque cada um tem sua escolha, então cada um faz sua escolha aí, né? Que é o parto normal, que é o parto cesariano. Então, eu tava esperando o parto normal até ali. Mas, como não aconteceu, né? Que eu não sentia dor, não sentia nada. Então, daí eu teria que ser internada para fazer a indução do parto ou a cesariana. Quando chegou nas 41 semanas, que era o dia de eu me internar, né? Os médicos lá do Hospital do Trabalhador, né? Que é a maternidade que eu ganhei a Júlia, pediram pra mim levar folha se eu quisesse cesariana, essas coisas assim, pedido do médico, né? Que nem precisa mais agora, porque mudou as leis, né? Não precisa mais do pedido do médico pra fazer cesárea. Então eles pediram folha pra mim e tudo quanto é coisa, né? Mas eu sabia já que não precisava dessas folhas, então... Mas mesmo assim eu fui atrás pra não ter nenhum problema. Eu fui no posto, fui na médica que eu me consultava, que eu fiz o pré-natal. E ela falou que não precisava mesmo da folha, que eles tinham que olhar na carteirinha, né? Se eles quisessem fazer cesariana, era só eles olhar na carteirinha, que tava lá tudo certinho, né? Que eu não tinha nenhum problema de saúde pra fazer cesárea nem nada. E uma coisa que eu não tinha falado no vídeo é que eu já tava fazendo acompanhamento na maternidade há uma semana mais ou menos, porque quando faz 40 semanas de gestação tem que começar a fazer acompanhamento na maternidade já, né? E eu já tava fazendo. Daí os médicos já falavam dessa folha que precisava, mas na verdade nem precisa mesmo. Então, chegou no dia 30, que foi o dia do parto da Júlia, né? Era pra mim ser internada às 7 horas, eu cheguei acho que era umas 8 e pouquinho lá. Daí eu cheguei lá e ainda não sabia o que eu ia fazer, mas eu já sabia que eu não ia fazer a indução do parto, porque já que não tinha sido parto normal, eu não queria mais fazer o parto normal, né? E daí, aí eu peguei e tá, né, cheguei lá e fiquei lá esperando, né, as médicas me chamar para fazer a monitoramento que elas sempre fazem fetal e ver o pulso, essas coisas assim que elas sempre fazem quando a gente chega lá. Então eu fui atendida, daí era 2 médicas residentes, né, que me atenderam, daí falaram comigo e tudo mais e perguntaram o que eu queria fazer. Eu falei que queria fazer a cesariana. E daí elas perguntaram pro doutor, né, chamaram o doutor lá, que é o médico mesmo, e ele pegou e falou que tudo bem, se eu quisesse fazer cesariana, podia fazer, que se eu queria ficar internada naquele dia mesmo, ou queria voltar no outro dia pra ser internada, porque ele não sabia se tinha vaga ainda naquele dia. Mas daí eu optei por ficar internada já, né? Porque eu já queria fazer a cesariana, que eu já tinha que fazer mesmo, então que eu ficasse lá, né, um dia a mais não fazia diferença.
Mas, que foi esse dia aqui, tá? Esse dia aqui. Aí eu peguei e falei que eu queria ficar internada já pra fazer cesárea. E daí eu fui internada. Isso era umas 10 horas já. Aí eu cheguei lá na salinha e as mulheres começaram a tirar sangue, né? As enfermeiras tiraram sangue, fizeram aquele teste de... Um monte de teste que ela faz, assim, no dedo da gente, elas fizeram. Então, que ele falou que ia demorar ainda pra mim fazer a minha cesariana, mas só que não demorou porque uma moça que tava na minha frente para fazer cesariana, ela desistiu de fazer cesariana e quis fazer a indução do parto. Então agilizou pra mim, né, que daí o meu foi mais rápido. Aí quando foi 11 horas, eles já pediram pro Thiago ir lá na sala, né, com as malas, com tudo, e que já iam fazer a minha cesariana. Então eu cheguei na sala, aqui, no quartinho, né, que iam fazer a cirurgia, né, a cesariana. Eu cheguei lá e daí já veio uma anestesista, né, conversar comigo, e conversava e tudo mais. E realmente, assim, eles não gostam de fazer cesariana, né, porque todo mundo que vinha me perguntava, assim, por que eu ia fazer, né, e todo mundo me pergunta, né, porque eles não querem que a gente faça, né, cesariana, eles não gostam. Daí eu sentei lá na mesa, né, daí a anestesista conversou comigo, falou que não podia se mexer e tudo mais, né, aquelas coisas que sempre falam. Aí, que sempre falam que a agulha é muito grande, mas eu não achei a agulha bem normal, assim, tanto é que eu nem vi, assim, que eu tinha muito medo, né, porque não pode se mexer mesmo na hora que tá fazendo anestesia, né, porque corre muito risco, né, pode até não voltar a andar depois da anestesia, mas nem tem como se mexer, porque eu nem vi a agulha, nem nada. E daí é muito rápido, né? Depois que eles fazem a anestesia, a gente já se sente anestesiada já, porque daí eles já pegam e colocam as pernas da gente em cima da maca e daí pronto, já não sente mais nada, daí já começa a sentir só uns riscos assim na barriga. Aí foi bem rápido, foi tipo uns 10 minutos, só que eu fiquei meio ruim, assim, me deu um pouco de tontura e eu achei que eu ia vomitar. Tem muita gente que vomita mesmo, né? Mas eu fiquei só tonta mesmo, eu até falei pro médico que eu ia vomitar porque eu não tava bem ruim mesmo. Aí ele colocou alguma coisa, não sei se ele colocou ali naquele coisinho de soro que eles colocam ali, não sei o que é, aquelas mangueirinhas que fica na gente. E daí eu sei que passou, não deu, mas foi uns 10 minutos, eu acho que é a cesariana. Dura uns 10 minutos mais ou menos, não dura mais que isso não, é bem rápido assim pra tirar o bebê. Daí a hora que tira o bebê, né, que é um momento muito emocionante, assim, mesmo. Eu acho que é emocionante mesmo, gente, mas eu tava um pouco dopada por causa da anestesia e daí eu ficava chorando mesmo. Eu acho que eu já ia chorar normal, mas por causa da anestesia eu chorei mais ainda. E que a gente fica meio abobado. Eu fiquei por causa da anestesia, eu fiquei tipo assim, não lembrava das coisas, sabe? Fiquei meio ruim. Daí depois que tiraram, né, o bebê, que é a Júlia, depois que fizeram tudo, o procedimento, pra fechar demora mais. Daí a cesariana pra fechar demora bem mais. Eu achei que demorou mais, né? Demorou tipo uma meia hora. E pra tirar o bebê uns 10 minutos por aí, mais ou menos. E depois que daí já tiraram a Júlia, né, e ela, nossa, muito pequenininho, muito frágil, a hora que eles nascem, assim, nossa, dá até medo de pegar, assim, de encostar. Aí colocaram ela perto de mim e tudo mais, que tem aquelas fotos, tem um monte de fotos, né, que vocês já viram, né, do momento que ela chegou, assim. Daí já colocam o bebê pra pesar e tudo mais, já mudam a gente de maca, levam pro quarto, né. E daí lá a gente fica, né? Era meio-dia, a hora que foi o parto da Júlia, que aconteceu meio-dia, mais ou menos. Daí foi ao meio-dia e às 6 horas a enfermeira falou que ia vir lá pra me levantar, né? Pra tomar banho. E é muito ruim a hora que levanta. Eu sempre ouvi falar mesmo que era muito ruim a hora que levantava, né? A primeira vez. E é um pouco, sim. É um pouco a gente fica com medo por causa que a gente escuta muita coisa, né? Mas dá medo mesmo. Na hora que a gente levanta é muito ruim, muito ruim. E tem que ficar levantando, né? As enfermeiras mesmo instruem a gente de ficar levantando. Porque se você não fica levantando, não fica fazendo exercício, essas coisas, levantando toda hora, aí você vai ter muita dificuldade depois pra levantar e tudo mais. E isso acarreta outros problemas no intestino ali e tudo. Então, daí tem que ficar levantando.
E daí, como a gente tá em época de pandemia, só pode ficar um no quarto, né? E não pode receber visita. E não pode trocar essa pessoa também, tem que ficar só aquela ali. Daí ficou o Thiago. A minha mãe ia ficar, mas ela não gosta de ver sangue. Ela falou que não ia tirar foto nem nada. Daí eu queria tirar foto, né? Então, daí quem ficou foi o Thiago. Mas foi até bom por causa que lá é bem ruim pra pessoa que tá acompanhando. Por causa que ela tem que ficar deitada, tem que dormir em cima de uma, tipo, uma cadeira, sabe? Então daí é mais complicadinho pra pessoa mais de idade e tudo mais. Aí quem ficou foi o Thiago, mas ele me ajudou bastante, né? Ficava mais tempo com a Nenê do que eu, porque eu não ficava muito tempo de pé, eu não podia pegar ela tanto assim também. Pelo menos eu não pegava, não sei se eu podia, mas eu não levantava pra pegar ela, eu só ficava com ela deitada. Assim, o que eu achei foi que foi muito tranquilo, sabe? O meu parto foi muito tranquilo. Não posso dizer que foi um parto complicado, com algum problema, não. Meu parto não foi a coisa mais difícil, assim, da minha gestação até esses meses que a gente passou. Não foi a coisa mais complicada que eu passei com ela. Eu acho que a amamentação foi uma das coisas que são bem complicadas mesmo. Eu não tive tanto problema assim na amamentação, mas eu tive dos meus peitos rachou, né, que falam, e acabou incomodando bastante, sabe, pra amamentar, assim, os primeiros dias. E realmente, assim, eu ouvia muita gente falando assim, tem que ler muito sobre amamentação, tem que entender muito sobre amamentação. E realmente, quem puder, leia muito, saiba muito, porque incomoda bastante a amamentação. E é uma coisa, assim, que você tem que estar todo momento ali, tem que estar amamentando todo momento, né, porque eles são muito novinhos. E então, é uma coisa que você, se estiver doendo, vai doer o tempo todo ali, né? Porque toda hora eles vão mamar. E eu, como rachou o peito, toda vez que ela ia mamar naquele ali, era muito ruim mesmo, bem sofrido. Então, tem que ir se preparando já antes, né? Quer amamentar no peito e tudo mais. E quanto à cesariana, com certeza, gente, eu faria de novo. E se eu tiver mais um filho, vai ser cesariana de novo. A coisa mais ruinzinha, assim, da cesárea, que eu acho, é na hora de tirar os pontos. Por causa que eu tirei com 12 dias, acho que foi. E daí foi um pouquinho ruim de tirar os pontos, sabe? Porque tem que puxar aquela linha que fica ali costurada. Mas o resto foi tudo tranquilo, graças a Deus, não tive nada. E tá, no entanto, que eu tava andando super bem no segundo dia. Então, eu recomendo a cesariana, eu acho muito boa, mas isso vai de cada pessoa, né? Eu acho que, né, se a pessoa quer ter um parto normal, vai lá, faz tudo que pode pra ter, se não conseguir, daí tem que ser cesárea mesmo, né? Mas se a pessoa quer o parto normal, vai lá e faz, mas cada um tem a sua escolha, mas eu, se eu tiver mais um filho, com certeza eu faria a cesariana de novo. E eu quero fazer mais um vídeo explicando sobre a lei da cesárea, mas eu não vou explicar nesse vídeo, né? Mas agora que tem a escolha também, né? Facilita muito mais para as mães aí que querem ter cesariana, facilita bastante, porque pode escolher realmente mesmo, né? Mas tem algumas coisas que não batem muito bem com isso, mas enfim, né? É lei. E assim, não dá pra comparar uma com a outra, né? Cesariana ou parto normal não tem como comparar um com o outro, né? Coisas totalmente diferentes. Eu não tive um parto normal ainda, mas nem vou ter. Mas, assim, não tem como comparar, eu não posso comparar, né? Mas, assim, são coisas diferentes realmente, assim, porque ficou uma mulher no meu quarto e ela fez a instrução do parto, né? E ela conseguia levantar e tudo com o bebê e fazer outras coisas. Eu não conseguia, não me sentia assim que eu conseguiria ficar ali com o bebê sozinha, porque tem lugares que não pode ficar acompanhante, né? No caso aqui em Curitiba ainda podia quando eu fiz, né? E no quarto ficou a mulher sozinha com o bebê, ela fazia tudo com o bebê, mas eu, assim, não me sentia que eu conseguiria, né, por causa da cesariana, que você tem que ter aquele momento, você tem que, por mais que você consiga, fala assim, eu consigo levantar, eu consigo fazer isso, fazer aquilo. Não, mas eu acho que tem que, assim, esperar um tempo pra fazer as coisas tudo de novo, porque afinal o corpo precisa, né, pra se recuperar bem, porque ficou 9 meses ali, gerando uma vida e tudo mais, mudou muita coisa ali dentro de você, então até tudo voltar ao normal, você tem que ter, assim, um tempo pra você mesmo, assim, pra se guardar, se esperar, né, pra
pra não ficar se cobrando muito, assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não. Pega e espera, se tiver alguém pra te ajudar ali é ótimo, porque a minha mãe ficou um mês aqui, eu fiquei um mês na casa dela, foi ótimo pra mim, porque agora eu fico com a Júlia de boa, assim, tipo, coisa que eu achava que ia ser muito difícil, né, ficar só eu e ela sozinha em casa, mas tá sendo muito tranquilo, muito de boa. E é isso, né, esperar, cada um tem o tempo, né, de tudo acontecer, então não precisa ter pressa, vai lá, espera aquele tempo ali pro corpo voltar, não fica se cobrando tanto, não fica escutando tanto o que os outros falam, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que isso, que eu no meu parto aconteceu isso, que eu na minha cesariana, no meu resguardo aconteceu isso, que eu sabe, tipo essas coisas assim que as pessoas falam, né, que ficam contando, alguns falam pra ajudar, outros falam só pra gente ficar criando mais coisas na cabeça, então não escuta tanto que certas pessoas falam, vai lá, faz o que você quer, vai lá e espera o tempo que tem que esperar pra voltar a fazer as coisas normal, entendeu? E quem não foi mãe não fica colocando coisa na cabeça, assim, que parto é isso, parto é aquilo, não. Vai de cada um, da sua experiência, do seu corpo, né? Não dá pra você dizer assim, a minha cesariana foi ótima, eu faço também. Não, vai de cada corpo, gente. Então, é isso, né? Cada um tem que fazer a sua escolha, né? E o bebê tem que sair de algum jeito. E é um pouco cansativo, sim, os primeiros dias, mas depois tudo melhora, né? Não é igual o primeiro mês, né? O resto. Então é isso, gente, que eu queria contar pra vocês do meu parto. E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem no meu Instagram ou aqui mesmo. E é isso aí, gente. Me acompanhem nas outras redes e vamos esperar o próximo vídeo.